A expressão mais bonita da Magnificat Humanitas do Papa Leão XIV talvez seja esta: precisamos permanecer profundamente humanos. Parece simples, mas é uma das tarefas mais difíceis do nosso tempo, porque hoje existe uma pressão enorme para sermos rápidos, produtivos, eficientes, atualizados, conectados, visíveis, competitivos. A vida virou uma espécie de vitrine. Tudo precisa render, tudo precisa aparecer, tudo precisa funcionar e tudo precisa ser medido. Até a espiritualidade às vezes corre esse risco. Queremos uma fé que resolva, que entregue, que cure rápido, que confirme nossas ideias e não nos incomode demais. Mas o ser humano não é uma máquina de desempenho. Nós somos corpo, memória, desejo, limite, relação, fragilidade, história que às vezes é ferida, esperança, e nós somos capazes de criar, mas também precisamos ser cuidados. Nós somos livres, mas não somos autossuficientes. Somos inteligentes, mas não somos Deus. A encíclica denuncia uma ilusão, e uma ilusão muito atual. A ideia de que toda fragilidade é um erro a ser corrigido. É como se o ideal fosse ser um ser humano sem limite, sem dor, sem envelhecimento, sem dependência, sem fraqueza, sem necessidade do outro. Mas isso não é salvação. Isso é fuga da condição humana. A fé cristã não glorifica o sofrimento, mas também não trata a fragilidade como lixo. O centro da nossa fé é o Verbo que se fez carne. Deus não salvou a humanidade fugindo da carne, mas assumindo a carne, assumindo o nascimento, assumindo fome, amizade, lágrimas, cansaço, cruz, morte, ressurreição. Em Jesus, Deus revela que a humanidade não é defeito. A humanidade é lugar de encontro com Deus. Por isso, quando uma cultura despreza o frágil, ela começa a perder a alma. Quando trata idosos como peso, pobres como fracassados, doentes como custo, crianças como problema, migrantes como ameaça, trabalhadores como peças substituíveis, ela pode até se chamar moderna, mas está espiritualmente doente. A inteligência artificial entra nesse cenário com muita força. Ela pode ajudar no cuidado, na medicina, na inclusão, na comunicação, na educação, mas também pode reforçar a lógica do descarte. Pode substituir trabalhadores sem transição justa. Pode selecionar candidatos por critérios invisíveis. Pode ampliar preconceitos já existentes. Pode fabricar uma aparência de perfeição que humilha ainda mais quem se sente limitado. E aqui a igreja precisa falar com clareza. Progresso que deixa a gente para trás não é progresso humano. É apenas avanço técnico. O verdadeiro progresso se mede pela dignidade de cada pessoa. Não se mede apenas pelo lucro das empresas. Não se mede apenas pela velocidade dos sistemas. Não se mede apenas pela quantidade de dados processados. Mede-se pela vida concreta dos povos. E a encíclica afirma que nenhuma máquina poderá substituir o esplendor da humanidade manifestada em Cristo. Essa frase é decisiva, porque uma máquina pode imitar uma conversa, mas não pode fazer aliança. Pode responder perguntas, mas não pode entregar a vida. Pode gerar imagens, mas não pode olhar com misericórdia. Pode organizar dados sobre a dor humana, mas não pode chorar com quem chora. A pastoral do futuro não pode ser desumana em nome da eficiência. Permanecer humanos é não deixar que a velocidade mate a escuta. É não deixar que a inteligência artificial substitua a inteligência do coração. É não deixar que a eficiência sufoque a ternura. É não deixar que a técnica apague o rosto. Tchau.